Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma live Tudo Consta, um oferecimento dos meus patronos, www.rodrigoconstantino.com. Vai lá, você pode se tornar um patrono, contribuir com esse programa diário, totalmente independente e muito mais. Grupos exclusivos e, de preferência, melhor ainda do que virar patrono hoje em dia, é já migrar para a minha comunidade local e se tornar ali um membro ativo. Tem a mesma faixa do patrono Gold, que é o que vai dar direito a alguns conteúdos exclusivos, como lives mais aprofundadas sobre determinados assuntos. Eu tomei a decisão, e já comecei hoje mesmo, sem mais delongas, de retomar com essa live Tudo Consta diária. Ela foi criada, se vocês não estão lembrados, ou alguns não sabem, quando eu fui cancelado naquele episódio bizarro, né, fui acusado de fazer apologia a estupro e defender a questão ali envolvendo o caso da Mariana Ferrer, né, defender quem teria abusado dela. Eu nem falei daquele caso em particular, que acabou se mostrando exatamente mais um caso de falsa denúncia, né? Mas naquele episódio eu fui cancelado, acabei sendo demitido da Jovem Pan, que não aguentou a pressão, né? E eu criei na mesma hora essa live diária, nesse mesmo horário, 17 horas, né? Foi um incrível sucesso, depois eu acabei recontratado e mantive a live apenas às sextas-feiras, porque eu não abri a mão da live. Mas eu estou muito feliz de voltar com ela diariamente, porque eu tinha tomado uma decisão também, por motivos compreensíveis, né, de falar cada vez menos ou nada de cotidiano da política brasileira e falar cada vez mais de filosofia política, questões culturais, liberalismo, conservadorismo, esquerdismo e por aí vai. Mas não dá para ficar apenas observando o desgoverno Lula sem me manifestar. E também não dá para deixar vocês na mão, né? Nesse horário, apenas com a opção de falácias pipérnicas, ninguém merece, né? Então vamos junto, chamem de volta também os amigos, os conhecidos, pessoas que discordam de mim. Eu sempre disse que isso é importante. Pessoas que me acompanham sabem que eu não sou radical, extremista, golpista, blá, blá, blá. Pessoas que acompanham, né? Então é importante ouvir o que eu de fato estou falando para não ser vítima dos manipuladores de plantão que ficam inventando narrativas. Quem acompanha a minha live, ainda que trechos, sabe que eu defendo bom senso, tradições, tenho argumentos para aquilo que eu trago, né, de denúncia, de crítica, ou daquilo que eu defendo. Eu não sou um desses aí, né, que fica apenas tentando dar palpite, pitaco sem embasamento, ou agitadores, né, que querem ver o circo pegar fogo. Eu quero que o Brasil avance. E óbvio que isso é impossível com esse desgoverno. Então vamos falar disso, sim. E, como de praxe, eu começo sempre com a questão da guerra cultural, porque eu acho muito importante. E nós temos essa novidade, né? O site oficial do governo, a Agência Brasil, estampou lá: parlamentares eleitos reúnem-se pela primeira vez em Brasília. Bom, em primeiro lugar, desnecessário dizer, eleitos é uma ova, né? Os deputados, os parlamentares foram eleitos. Nós não vamos aceitar essa agressão à língua portuguesa por lacração. Mas o que eu acho mais importante aqui destacar, além, claro, do fato deste governo já ter começado assim, né, é que tem método aqui. Isso não é por acaso. Isso não é apenas uma questão de agredir a língua portuguesa para deixar a professora Cíntia Chagas nervosa, ou qualquer um que tenha algum respeito pelas tradições da língua, né? Isso é, na melhor das hipóteses, uma forma de separar o joio do trigo pela ótica deles. O que quer dizer o seguinte: quem aceitar o papelão de falar os parlamentares foram eleitos, está, obviamente, se queimando perante qualquer pessoa decente em praça pública, mas está sinalizando para a turma do poder que está com eles, que é capacho, que é um bom vassalo,
que é um cachorrinho de estimação, que se jogarem um osso, abana o rabo, pega e volta correndo para o dono, né? Eles gostavam muito de me acusar de capacho, né? Isso é ser capacho. É chamar parlamentares que foram eleitos de eleitos porque é uma forma do governo testar quem está com eles e quem não está totalmente com eles. Isso foi exatamente o que aconteceu quando chamavam a Dilma de presidenta. Aquilo não era apenas uma coisa sonoramente terrível ou uma agressão à língua. Era uma maneira de ver quem iria para uma entrevista, para um comentário em público, para uma palestra e repetiria presidenta para demonstrar toda a sua subserviência, seu estado de vassalo, de capacho ao governo. E olha, era um bom método. Era um bom método. Tinha CEO de banco gringo, grande, que falava presidenta. Quando o sujeito faz isso, ele já deixou claro que, dependendo da quantidade de migalhas que o governo colocasse em cima da mesa, ele lá estaria defendendo o governo, não importa a queda do PIB, né? Então é disso que se trata essa baboseira de eleitos, todes e tudo mais. E claro, como o presidente, como dói dizer isso, né? É depressivo para qualquer brasileiro decente. E como o presidente Lula está na Argentina, é bom lembrar que a Argentina teve 100% de inflação ano passado, quase isso, né, 95%. A miséria cresceu de forma galopante, mas estavam todas felizes, porque os ministérios todos ligados ao governo estavam aderindo à linguagem neutra, né? Então, o Brasil já sinaliza nessa mesma direção. E, claro, estaremos todos ferrados, mas as ONGs indígenas e os artistas que fizeram L, esses estarão felizes. Veja, a ministra Simone Tebet, né, que conseguiu ali o carguinho que tanto almejava, ela já está tendo que cortar até o Bolsa Família. Está tendo que cortar no osso recursos ali para os pobres, que vão ser incluídos no orçamento, não que eles queiram, né, mas porque eles vão ter que começar a pagar impostos, né? Lembra daquela promessa de até R$ 5.000 ficar isento? Tudo mentira, claro, como tudo mais que Lula disse durante a campanha, né? Era tudo estelionato eleitoral, à exceção de algumas ameaças que ele fez e está mesmo cumprindo. Agora, tem dinheiro para artista, tem 5 milhões para Cláudia Raia, tem 10 bilhões para cultura, para a máfia do Dendê, como diria Lobão, né? E aí a gente pensa assim, está todo mundo chocado, comovido com as imagens que circularam da tal Yanomami desnutrida. O que eu tenho a dizer sobre isso? Pouca coisa, por enquanto. Porque eu nunca fui na minha vida e nunca vou ser leviano. O que eu posso dizer sobre isso é o seguinte, vamos lá. Primeiro, há algumas denúncias, inclusive livros escritos sobre o assunto, de que a tribo Yanomami é uma das mais recentes e não tem comprovação de ancestralidade, que é uma coisa meio fajuta, enfim. Eu não sou especialista na área, mas estou trazendo essa informação. Segundo ponto, é que essa tribo já foi motivo de muita controvérsia no passado e sempre, invariavelmente, talvez não coincidentemente, favorecendo as narrativas e a agenda da esquerda. Terceiro ponto é que existe aqui, no mínimo, uma incoerência. Vejam, uma das grandes acusações feitas pelos que mudam o nomezinho em rede social para colocar Caiová, nome indígena, essas coisas, é que eles são influenciados pela filosofia russoniana, do bom selvagem. Está aí um ótimo tema para um debate específico com os membros ativos da minha comunidade local. Se aprofundar em Rousseau e todas as baboseiras que ele pregou, que até hoje custam muito caro para a humanidade. Mas uma das principais bandeiras russonianas, como todos vocês devem saber, é a imagem do bom selvagem. E veja, essa visão idílica, romântica, do canibal, do selvagem, ela conquistou toda a Europa, porque o sujeito está lá no dia a dia, o dia a dia é árduo, trabalho, paga conta, mito de Sísifo, né? Empurra a pedra, no dia seguinte começa a empurrar de novo.
E aí os caras sempre sonharam com essa coisa de o novo mundo, o Eldorado, onde tudo é comunitário, você pega a comida da árvore, você não tem que ter o labor do dia a dia, você não tem a inveja, a cobiça, porque afinal de contas o capitalismo, a propriedade privada é que produz isso, não a natureza humana, né? Essa é a grande falácia. Até mesmo Montaigne caiu nessa. Se você for ler as Confissões de Montaigne, tem lá uma certa simpatia pela imagem do índio, do canibal e tudo mais. Bom, se a reclamação é que a sociedade corrompeu o índio puro, que eles é que sabem viver melhor, primeiro que é fácil falar isso com ar-condicionado, com farmácia em cada esquina do Leblon, da Vila Madalena, tudo bem. Mas se a acusação é essa, aí fica mais estranho ainda dizer que eles estão morrendo de desnutrição, de inanição, por culpa de ausência de ação do Estado. Quer dizer que o Estado agora tem que fornecer comida e remédio para essas comunidades que precisariam ficar protegidas da sociedade? Não dá para entender a lógica desse raciocínio. Porque não há lógica. Porque não há lógica. Ou eles querem que os índios sejam aculturados e tratados como brasileiros, que é o que eu quero, ou eles querem que os índios sejam mantidos em zoológicos humanos, 14% do território nacional, né, para ficarem protegidos e blindados da sociedade, do homem branco, do capitalismo, dessas coisas terríveis que o Ocidente pariu. Né? Então não dá para entender. Esses são meus 2 centavos sobre essas coisas. Claro, temos que acrescentar alguns números nessa história, né? Como disse o próprio Gustavo Gayer, né? Existem, deixa eu achar aqui certinho o post dele, porque ele foi a fundo nos números, né? Ele foi a fundo nos números. 16 mil ONGs apenas na região da Amazônia. Tá na hora de uma CPI sobre isso, né? O número de índios que vivem nas áreas rurais ali é 572 mil. Isso quer dizer que para cada ONG que recebe milhões por ano, muitas vezes de Estado ou de estados internacionais globalistas, né, como a Alemanha, a Noruega, são apenas 35 índios. 35 índios por ONG. Uau! E mesmo assim temos crise de inanição, pergunta ele. Pergunta, né? Então, por que nós vamos apontar os dedos para o Estado até o governo anterior e não para essas ONGs? Claro, porque todo mundo já percebeu, e quem me acompanha há mais tempo já não cai nessas bobeiras, né? Que o único intuito dessa narrativa é demonizar Bolsonaro. E assim será pelos próximos 4 anos, se este governo durar 4 anos. Eles vão ficar falando de Bolsonaro o tempo inteiro. Porque se eles não criarem esse clima, Bolsonaro golpista, Bolsonaro genocida, Bolsonaro assassino de índios, eles vão ter que falar de economia. Eles vão ter que falar das coisas que o governo está fazendo. E aí os holofotes todos vão para isso e todo mundo vai perceber que é um lixo o que está acontecendo com o Brasil. Então eles precisam disso. Então entra exatamente nesse quesito essa história toda, né? Cai como uma luva para essa turma ficar produzindo esses factoides. Não que as imagens não sejam reais e não seja chocante ver alguém desnutrido. Né? Existe, infelizmente, não são 100 milhões de brasileiros, como mentiu Marina Silva, não são 33 milhões de brasileiros, como mentiu a campanha do PT, mas é um número expressivo e sempre lamentável. Na Argentina, é pior e muito mais crescente esse número. Agora, no Brasil, se tudo correr bem, de acordo com os planos do Lula, o Brasil vai fazer um catch-up bastante rápido, né, em relação ao cenário argentino. Outro tema que eu queria trazer aqui para debate rapidamente é a treta do momento aqui nos Estados Unidos, pelo menos nos universos de direita. Foi o tema da minha coluna na Gazeta do Povo hoje e um vídeo também que eu publiquei no meu canal. O Steven Crowder, ele é um comentarista político, um humorista, um comediante, muito, muito bom. Ele tem um programa chamado Louder with Crowder, né? E ele tem 35 anos, 6 milhões de seguidores no YouTube e tá rico. E ele é muito próximo da turma do Daily Wire.
Ben Shapiro, Jeremy Boring, que é o cofundador e CEO, e a turma do Daily Wire se aproximou do Steven Crowder para fazer uma oferta para ele, até porque sabia que ele estava encerrando a parceria, depois, se eu não me engano, de 3 anos, com The Blaze, que foi criado pelo Glenn Beck. Pois bem, oferta. Atenção. Espero que você esteja sentado. E a gente, nessas horas, vê como a gente é pobre. 50 milhões de dólares por 4 anos. 50 milhões de dólares. Gente, isso é padrão Hollywood, celebridade de Hollywood, atleta de High League, né, e por aí vai. Ele não conseguiu fechar um acordo pelas condições desse pagamento, dessa remuneração. Isso foi feito, a oferta, em outubro, e ele jogou a AM no ventilador agora, essa semana. Ele passou mais de 1 mês e meio até ele descobrir que o Daily Wire, na verdade, é vassalo das Big Techs e tubarão ganancioso, capitalista, insensível, frio e que quer escravizar os comentaristas e pensadores de direita. Não é legal. Além disso, o que ele fez? Ele gravou a conversa que ele solicitou depois com o Jeremy Boring. Isso é feio. E ele soltou trechos dessa conversa para pintar a imagem de que ele é um purista conservador do movimento de direita contra empresários gananciosos. E ele quer proteger o pequeno dos tubarões. Mais feio ainda. E ele está mentindo. O Jeremy Boring acabou lendo linha a linha da minuta de contrato que foi enviada para deixar claro quem estava falando a verdade. A minuta era confidencial. Como o Steven Crowder jogou no ventilador, o Jeremy Boring se defendeu e leu 3x3. E o item que pegou, e isso é o relevante para a gente aqui, foi que dizia que se ele for desmonetizado, banido de canais, e isso gerar perda de receita significativa, eles têm que ajustar a remuneração de acordo. Uau! Qual o absurdo disso? By the way, o Steven Crowder, que tem 6 milhões de seguidores no YouTube, ele faz muita renda com o YouTube. E ele não é capacho das Big Techs por conta disso. Ele é apenas alguém pragmático. Quando ele falava de temas mais delicados para essas plataformas, como o Covid, ele migrava o fluxo para o site dele, que é exatamente o que eu estou começando a fazer hoje. Alguns assuntos eu vou me despedir de quem está assistindo pelas plataformas e dar boas-vindas apenas quem está na comunidade local. Porque é uma questão de sobrevivência. Questões políticas, desmonetização e por aí vai. Bom, eu já estou desmonetizado mesmo. Meu ponto é outro. Mas, enfim, porque o Brasil não é os Estados Unidos, né? Mas é normal constar isso num contrato. Por que eu estou trazendo toda essa treta à tona? Para a gente pensar o seguinte: tem uma turma de neófitos aí que chegou e já quis sentar na cadeirinha, né, na janela, que se dizia o suprassumo e o representante do movimento de direita no Brasil. Eu estou nesse troço há mais de 20 anos. Eu fui reduzido a um bolsonarista pelos meus detratores. Mas eu estou nesse troço há 20 e poucos anos. Então, não venham, primeiro, tentar monopolizar quem fala em nome da direita. Em segundo lugar, não venham ser, né, oportunistas. Em terceiro lugar, não venham bancar os puristas. Não, porque ele, o fulano, se vendeu, o fulano fala na emissora tal. Isso aqui é que nem a metáfora do meu amigo Hélio Beltrão. É um time de futebol. Tem espaço para ataque, para lateral, para zaga, para goleiro, para técnico, até para torcida. É o papel mais fácil, é só incentivar dando aplauso. Tem os membros, tem a torcida, né, o Flamengo quando lançou lá o tijolinho de ouro, sei lá o quê, ali começou a pingar recurso que ajudou a reestruturar o time. Aí melhor ainda. A posição mais fácil é quem só torce e depois reclama. Torce, dá tapinha nas costas e depois reclama. Pô, tinha que ter feito mais. Essa é a posição mais confortável. Mas tudo bem. O meu ponto é que tem muita gente querendo bancar o purinho, o que fala em nome da direita exclusivamente, e que nem direita é, ou é um bolsonarista neófito que, cá entre nós, não tem embasamento devido, ou é um esquerdinha disfarçado
que nem a turminha do MBL, companhia, Joel. Então, não venham para cima de mim me reduzindo a bolsonarista ou alguém que não fala em nome da direita, por isso e por aquilo. Mas a reflexão que eu quero trazer é que se a direita quer crescer, influenciar e mudar o jogo, ela precisa primeiro de foco no longo prazo e segundo de grana. Grana. Nós batíamos nas portas dos mesmos empresários, eu estou há 20 e tantos anos nisso. Os mesmos empresários, todos os movimentos e iniciativas. E tinha um ou outro que dava lá um dinheirinho, ajudava, não sei o que, você, as mínguas, quase morrendo, sem conseguir pagar as contas, ia crescendo na base do amor, da paixão. O Bento Shapiro dedicou um trecho da live dele de sexta para colocar os pingos nos is e dizer exatamente isso. Nós gerimos aqui um negócio, não uma caridade. Se for uma caridade, vai durar pouquinho. Até porque ONG que tem dinheiro mesmo é ONG que esquece da letra N. São organizações governamentais com os cofres irrigados por Estado, que são uma forma, na verdade, velada de usar os tentáculos do Leviatã para as causas esquerdistas. A direita não tem isso e nunca vai ter. Então nós precisamos gerar negócios sustentáveis. É business, tem que ser. Se eu não tiver, a pessoa vai falar, agora ele está cobrando por conteúdo exclusivo. Não vou, não posso pagar $5 por mês. Tá bom. Se não puder mesmo, eu entendo. Agora, vai lá no restaurante, gasta R$200, vai lá não sei o que, gasta R$500, e aí diz que não pode pagar $5 por um programa exclusivo, para ter alguém como eu continuar fazendo o que eu estou fazendo. Formação de jovens, lideranças e tudo. Tá bom. Aí eu vou fazer outra coisa. Aí depois fica, não temos ninguém de direito. O que eu mais vi foi gente batendo no ombrinho e dando força moral apenas. Aí tinha uma emissora que, né, precisava peitar o sistema e os anunciantes aceitando pressão de Sleeping Giants ou ninguém querendo dar a cara a tapa. Até entendo, né, os perigos de um Brasil da vida. Mas veja, e aí como é que sobrevive? Então, meus caros, Revista Oeste, Gazeta do Povo, que chegou a 100 mil assinantes, o 4x4, meu programa, nós precisamos transformar a mentalidade disso tudo em business. Se não for sustentável como negócio, se não for lucrativo, não pode investir, não pode crescer, eu não posso daqui a pouco contratar alguém para me ajudar, eu não posso daqui a pouco investir em marketing, em rede social para atingir um público que não teria acesso ao que eu falo. E por aí vai. O Daily Wire tem 300 funcionários. O Daily Wire contratou o Jordan Peterson. Está com um documentário maravilhoso chamado Exodus agora, do Êxodo, da Bíblia. Eu estou acompanhando. O Daily Wire contratou a Candace Owen. O Daily Wire contratou aquela Girino, aquela atriz Girino do Mandalorian, quando ela foi cancelada e demitida da Disney. O Daily Wire criou o Daily Wire Plus para competir com a Disney em filmes infantis. O Daily Wire entrou com uma ação contra o governo Joe Biden contra a vacina obrigatória. Tudo isso custa grana. O Daily Wire produziu o documentário What is a Woman, do Matt Walsh, maravilhoso. Isso custa dinheiro. Produção de altíssimo nível. Olha o Brasil Paralelo, fazendo conteúdo maravilhoso, com 400 mil membros pagantes. O Brasil Paralelo tem a cabeça de negócio. Negócio, é um business. Aliás, um business muito bem sucedido. Não por acaso gera inveja e ataques de concorrentes desleais, que querem usar pressão, Estado e tudo para tentar destruir um concorrente muito mais eficiente e que está levando uma mensagem mais conservadora ao público. Então vamos respeitar quem toca as suas iniciativas como um negócio. Na direita, porque veja, a esquerda criticar o lucro, o capitalismo, vai lá, é a hipocrisia normal que a gente espera deles. Mas quando alguém de direita faz esse discursinho para posar de purista, de eu protejo os novos, porque o Daily Wire quer escravizá-los e ser dono de todo o seu conteúdo. Porra, todo o conteúdo que eu produzi para a Jovem Pan nesses anos são da Jovem Pan. E eles me pagaram por isso. Tem nada demais no que estava no acordo.
E se as pessoas vão usar as plataformas para divulgar a mensagem, nada mais natural do que uma parte do revenue stream, da receita esperada dessa contratação, vem dessas plataformas. O aviso é, se você for desmonetizado, vai cair a remuneração aqui dentro. Isso é uma firma, não uma ONG e não uma entidade de caridade. Perfeito? Então, é óbvio que eu estou do lado do Daily Wire nessa treta, né? E, by the way, se o Ben Shapiro quiser me contratar, eu cobro muito, muito menos do que 50 milhões de dólares por 4 anos. Podemos conversar, Ben. Sobre a questão das lojas americanas, eu vou ter pouco a falar hoje para acrescentar. Eu só quero trazer aqui uma reflexão que eu vi de um leitor. É o famoso e se. Eu adoro esses exercícios hipotéticos porque eles expõem o duplo padrão, a hipocrisia e o privilégio de pertencer ao clubinho. E se essa fraude toda fosse detectada nas lojas Havan do Luciano Hang? O que estaria acontecendo com a mídia, com o próprio Hang? Vocês sabem as respostas. Como é a turma do Jorge Paulo Lemann, a reação é bem diferente. Então, só trago esse caso aqui para mostrar que existe sempre um duplo padrão e um benefício, um privilégio de pertencer ao clubinho. Quando você pertence ao clubinho, você vendeu a alma ao diabo, é verdade. Você nunca vai ter a independência que eu tenho. Você nunca vai poder falar o que a sua consciência diz. Mas você vai ter inúmeros benefícios. Proteção, blindagem, grana e por aí vai. Eu não aceito me vender. Eu não aceito sacrificar minha consciência em prol desses benefícios. Vamos entrar agora na questão da moeda comum, né? Moeda comum na Argentina. Não é uma moeda comum, esse é o primeiro ponto importante. A forma como foi noticiado gerou uma certa distorção. O Financial Times, com base num membro do governo argentino, soltou a primeira vez a nota, o Brasil averigou, os veículos de comunicação e tudo, e está lá. O Brasil estuda uma moeda comum com a Argentina. Não é bem isso. Não é bem isso. Mas é ruim. Mas é ruim. O que acontece? Estados Unidos tem o Brasil tem um fluxo de comércio bom com a Argentina, cada vez pior, por conta da crise econômica da Argentina. E a Argentina está com escassez de dólares, porque, claro, não consegue ter acesso à moeda forte, a moeda estrangeira americana, que é a moeda de reserva internacional. Aí, a Argentina tem algumas regras lá que penalizam o cara que quer receber no ato da venda e dificulta a vida dos bancos e fornecedores que querem dar crédito ao vendedor argentino. Né? Isso pode chegar a 60% de queda, de haircut, se você quiser esse valor rápido. Para solucionar esse problema, estão estudando um negócio de 2, 3, 4 anos, talvez, né? Criar essa referência de moeda única, como a URV antes do plano do real, né? No plano real, antes da moeda real, para servir para o comércio das duas nações e poder, com isso, voltar a aumentar um pouco o fluxo de comércio desses dois países. Qual é o problema disso? Em que pese não ser tão ruim quanto criar já uma moeda comum, né? O problema disso é que pode fazer algum sentido se a economia do parceiro, do vizinho, está saudável. E você está discutindo aqui um mecanismo para facilitar as trocas entre os dois países e tudo mais. Não é esse o caso, nem de longe, nem de longe. Ao contrário, o Lula foi lá elogiar a situação privilegiada da economia argentina, que fechou o ano com 100% de inflação. Cuidado, quem fez o L e está feliz, isso é o que o Lula considera uma economia pujante. 100% de inflação, o Brasil está longe disso ainda, mas nunca duvidem do potencial do Lula, do PT, do Haddad e companhia. E você fazer uma coisa dessas com um parceiro tão podre desses, só vai beneficiar o lado de lá. Não nos interessa ficar dando crédito podre para quem não vai ter condição de pagar.
Não nos interessa, assim como o BNDES já está estudando, para surpresa de ninguém, talvez do Armínio, o BNDES já está estudando financiar gasoduto na Argentina. O Lula está falando em ajudar os mais pobres com o nosso dinheiro de pagadores de impostos. Então, tudo isso é uma grande piada de mau gosto. É óbvio que as circunstâncias importam. Algumas pessoas resgataram que o próprio Paulo Guedes já defendeu a ideia de uma moeda comum no Mercosul lá atrás. É verdade que ele defendeu. Eu condenei. É a maior divergência que eu tenho com o meu mestre, né, com o Paulo Guedes, e eu sempre deixei isso claro para ele. Eu não concordo com isso, mas eu entendo o racional dele. Era análogo ao euro. E ele falou: o euro foi ruim para a Alemanha? Não, quebrou a Grécia. Quase quebrou a Itália. Para a Alemanha, não necessariamente. Qual é o problema disso? O problema disso é que você fica cheio de crédito podre da Grécia. E como você tem um bloco político e não só econômico, depois o pagador de impostos alemão acaba tendo que salvar, resgatar a cigarra grega, que ficou cantando o verão todo, o funcionário público da Grécia. Então, é uma armadilha. Mas eu entendo o racional do Paulo Guedes. É uma camisa de força para quem usa o seu Banco Central para ficar desvalorizando a sua moeda o tempo todo e gerar competitividade artificial no comércio contra o Brasil. Eu entendo o racional, mas a solução é ruim. Mas isso dentro de uma circunstância que o Paulo falava. Hoje tem a ver com união do Foro de São Paulo. Hoje tem a ver com a mentalidade geopolítica do PT, que quer transformar o continente todo num apêndice de Cuba. E aí é que mora o perigo. Não por acaso, nessa mesma viagem, Lula elogiou Cuba. Ele disse, abre aspas, os cubanos não querem copiar o modelo brasileiro. Os cubanos não querem copiar o modelo americano. Os cubanos querem fazer o próprio modelo. E quem tem alguma coisa a ver com isso? Eles que sejam livres. Sobre a Venezuela, quero integrar mais, participar de mais comércio e respeitar a autodeterminação dos povos, porque quem somos nós para dar pitaco lá? Ainda disse que reconhecer Guaidó como presidente foi algo, abre aspas, abominável. Veja que para o Lula, abominável não é, obviamente, a ditadura sanguinária, assassina da Venezuela que destruiu o país, a democracia e a economia. Abominável é reconhecer Guaidó como presidente. Parênteses, o TSE, durante a campanha eleitoral, não permitiu que nós lembrássemos que Lula era muito próximo dos ditadores comunistas da América Latina. E já está ele, no comecinho, fazendo discurso na Argentina em prol das ditaduras cubana e venezuelana. E o discursinho é sempre o mesmo. Quem somos nós para nos metermos nisso? Ah, mas eles se metem nas eleições americanas. É pura hipocrisia. E é um discurso que vai preparando a narrativa para quando a coisa degringolar de vez no Brasil e já ficar escancarado mais do que já está, que não há mais Estado de Direito, que houve uma ruptura institucional no Brasil, e até o governo americano do Biden criticar, o Lula virar e falar: defenda a autodeterminação dos povos, não se meta aqui. É proibido criticar ditaduras agora. Só na cabeça seletiva e hipócrita dos petistas. É ou não é? Mas o senador Randolph, acordou serelepe, saltitante, dizendo que Lula estava trabalhando, né? Vamos para mais uma semana de muito trabalho. O presidente Lula está na Argentina em um passo importante para avançar nas relações internacionais e para o desenvolvimento do Brasil. Não. Para o desenvolvimento do gasoduto argentino, à custa do Brasil. Com diálogo e diplomacia, vamos reconstruir a imagem do nosso país com o mundo. Bom dia. Né? Claro, Lula foi pedir perdão, desculpas pelas grosserias do Bolsonaro aos comunistas corruptos da Argentina. Lula quer manter uma ótima relação com eles. E, obviamente, isso não será positivo para o brasileiro. Muito menos para o brasileiro
pagador de impostos, trabalhador honesto. Estamos todas ferrados, menos as ONGs indígenas, os artistas que fizeram L e alguns empresários mancomunados com este governo. Meus caros, vamos falar um pouquinho agora dos novos inquéritos pedidos pelo ministro Alexandre. Nós estamos com mais de 10 mil pessoas ao vivo aqui nas plataformas, tá? E muito menos gente ainda assistindo na comunidade local. Infelizmente, vocês precisam migrar para a comunidade do Locals. rodrigoconstantino.locals.com. Migra para a comunidade, já tem 11 mil pessoas quase na comunidade, né? Mas a coisa vai ser concentrada cada vez mais lá. Então, com isso, eu me despeço de todos que estão nas plataformas. Faltou só falar da questão do aborto na Guerra Cultural. Tem uma coluna muito boa do Carlos Alberto de Franco na Gazeta do Povo hoje sobre isso. Mais um estelionato eleitoral. Ali sim, Lula fingiu que não era um abortista, todo mundo sabia que ele era defensor dessa agenda progressista, e o governo dele já está fazendo coisas que envergonham o Brasil perante o mundo e banalizando a vida humana. Né? Não foi falta de aviso. Então, eu me despeço das 11 mil pessoas que estão aqui agora ao vivo comigo pelas plataformas, inclusive pelo canal 4x4 no YouTube, que eu agradeço aos meus parceiros, com a ótima notícia de que estaremos de volta. A Ana Paula Henkel já divulgou isso no domingo que vem. O atraso se deveu basicamente a uma cirurgia de joelho do nosso querido amigo Lacombe, né, que ficou acamado e teve muito mais dificuldade de recuperação do que ele e o médico imaginavam. Né? Então, voltaremos no domingo que vem agora, dia 29, né? E nos vemos lá. E muito obrigado aos meus parceiros do 4x4 por ter cedido esse canal, né? Uma vez que eu estou ainda censurado em vários canais. Me despeço de todos vocês aqui, agradecendo o apoio. E agora vamos falar de algum truque de narrativa petista e dos novos inquéritos apenas lá na comunidade do Locals. Valeu, turma. Até amanhã. Muito obrigado a todos vocês.